Olá, na nossa leitura e estudo do livro Obreiros da Vida Eterna de André Luiz, Psicografia de Chico Xavier, estamos agora na primeira parte do capítulo 19, que se denomina A Serva Fiel. Nós vimos no episódio anterior, a dificuldade com que a equipe de Jerônimo, da qual André Luiz faz parte, para fazer o desenlace de Cavalcante, trabalhador do bem, mas contudo com um pouco em conhecimento da vida espiritual, sem essa consciência de que é, na realidade, um espírito imortal, fazendo com que dificultasse o trabalho do desenlace do seu perispírito do corpo material, ok? Já no caso da serva fiel aqui, Dona Adelaide, trabalhadora também, igualmente no bem. Esses trabalhadores que essa equipe está ajudando são companheiros lá da colônia de Nosso Lar, e André Luiz está acompanhando, trabalhando e aprendendo e nos instruindo igualmente, né? Adelaide, trabalhadora, médium, trabalhadora na casa de órfãos, de doentes, né? A vida toda com muito sacrifício, mas sempre trabalhando sem esmorecer, ok? Então nós vamos ver ela, que já possui, vamos dizer, diferentemente do Cavalcante, um entendimento maior da espiritualidade, nós vamos ver que ela já transita, vamos assim dizer, entre os dois planos com uma certa facilidade, né? E nós vamos ver então agora, iniciando o episódio, quando André Luiz começa a nos esclarecer da situação do final do episódio anterior. Liberto, Cavalcante oferecia-me amplo ensejo a infatigáveis pesquisas. A injeção sedativa que o médico ministrou a Cavalcante, veiculando anestésico em dose alta, afetara-lhe o corpo perispíritico igualmente, como se fora choque elétrico. Devido a isso, ele permanecia quase inerte, ignorando-se a si mesmo. Lembre-se que no episódio anterior foi praticada a eutanásia em Cavalcante, dado as condições físicas dele muito debilitantes e a resistência dele em permanecer na matéria, né? O médico aplicou-lhe uma dose de um anestésico bastante forte, afetando, como nos traz aqui a informação de André Luiz, o próprio perispírito, né? Nós sabemos que o espírito não é um ser material, é um ser pensante e dota-se de um fluido especial que forma seu corpo perispiritual para atuar junto da matéria no corpo físico, né? Então, o perispírito e corpo físico, eles se interligam e atuam um sobre o outro, ok? Inquirido por mim em vezes diversas, não sabia concatenar raciocínios para responder às questões mais rudimentares alusivas à própria identidade pessoal. Cavalcante estava como que absorto, vamos dizendo assim. Notando meu interesse a respeito do assunto, Jerônimo, após ministrar-lhe os primeiros socorros magnéticos lá na casa transitória de Fabiano, prestou-me os seguintes esclarecimentos. Qualquer droga no campo infinitesimal dos núcleos celulares se faz sentir pelas propriedades elétricas específicas, André. Combinar aplicações químicas com as verdadeiras necessidades fisiológicas constituirá efetivamente o escopo da medicina lá no porvir. O médico do futuro aprenderá que todo remédio está saturado de energias eletromagnéticas em seu raio de ação. É por isso que o veneno destrói as vísceras e o entorpecente modifica a natureza das células em si, impondo-lhes incapacidade temporária. A gota medicamentosa, porém, tem princípios elétricos, como também acontece às associações atômicas que vão recebê-las. Segundo sabemos, em plano algum a natureza age aos saltos. O perispírito formado à base da matéria rarefeita mobiliza igualmente trilhões de unidades unicelulares de nossa esfera de ação, que abandonam o campo físico saturadas de vitalidades de que lhe é peculiar.
Daí os sofrimentos e as angústias de determinadas criaturas além do decesso. Ou seja, depois que desencarna, esses espíritos ainda sofrem como se estivessem na matéria. Os suicidas, diz Jerônimo, costumam sentir durante longo tempo a aflição das células violentamente aniquiladas, enquanto os viciados experimentam tremenda inquietação pelo desejo insatisfeito. Ou seja, todos aqueles que agridem o próprio organismo, no caso do suicídio, uma agressão grave, né? E um dos maiores sofrimentos do suicida é perceber que ele não morreu, né? E as dores que vão continuar depois são bastante lamentáveis de se sentir. Então, por isso, a nossa intenção de sempre estarmos divulgando essas informações, até porque estamos em setembro, setembro amarelo, o mês preventivo dos suicidas, né? Dos suicídios. Queira Deus que todas as pessoas encarnadas possam entender o valor da vida e não retirar-se dela. A elucidação de Jerônimo era lógica e humana. Fui compreendendo, diz André por minha vez, pouco a pouco, a importância do desapego às emoções inferiores que os homens e mulheres encarnados na costa. Matéria e espírito, vaso e conteúdo, forma e essência, confundiam-se aos meus olhos como a chama da vela e o material incandescente, como falamos ainda agora há pouco de perispírito e corpo material, integrados um no outro, produzindo a luz necessária aos objetivos da vida. O exame dos casos de morte trouxera-me singular enriquecimento no setor da ciência mental. O espírito eterno, nos fundamentos, vale-se da matéria transitória nas associações como material didático, sempre mais elevado no curso incessante das experiências para a integração com a divindade suprema. Prejudicando a matéria, complicaremos assim o quadro de serviços que nos é indispensável e estacionaremos em qualquer situação a fim de restaurar o patrimônio sublime posto à nossa disposição pela vontade imperecível. Sempre que nos danificamos, todos os recursos que nos são colocados por empréstimo, de nós mesmos praticamente não possuímos nada, a não ser o nosso próprio ser espiritual, né? Todo dano que provocamos na matéria, estacionamos, como diz André Luiz, para refazermos aquilo que nós destruímos. E isso faz com que nós atrasemos a nossa própria evolução. Tanto seremos compelidos ao trabalho regenerador na encarnação, quanto na desencarnação. Na existência da carne, quando na morte do corpo, tanto no presente quanto no futuro. Ninguém se colocará vitorioso no cume da vida eterna sem aprender o equilíbrio com que deve elevar-se. Daí as atividades complexas do caminho evolutivo, as diferenciações inumeráveis e a multiplicidade das posições, as escalas da possibilidade e os graus da inteligência nos variados planos da vida. Para solucionar tantos problemas de Cavalcante, o nosso dirigente designou então um padre Hipólito para segui-lo mais de perto, orientando quanto à renovação. O convalescente fixava-nos receoso, crendo-se vítima de um pesadelo em um hospital diferente de onde se encontrava. Declarava-se interessado em continuar no corpo terrestre. Chamava a esposa insistentemente, repetia descrições do passado com admirável expressão emotiva. Veja que quando a gente está apegado à matéria, estando já no plano espiritual, desconhecemos a situação. É algo que nas nossas casas espíritas, em sessões mediúnicas, em trabalho de assistência a desencarnados, né, sofredores, é quase que comum a gente ver situações de espíritos se manifestando com o desconhecimento total da sua situação de espírito desencarnado. Para solucionar. Sim.
Declarava-se aqui, por mais de uma vez, repeliu Jerônimo com severa argumentação. Mas, ao lado do padre Hipólito, porém, aquietava-se humilde. Influíam nele o respeito e a confiança que ele se habituara a consagrar-se aos sacerdotes. Nosso companheiro possuía sobre o recém-liberto importante ascendente espiritual. Poderia beneficiá-lo com mais facilidade e em menos tempo. Apesar disso, contudo, o nosso assistente ministrava-lhe com regularidade recursos magnéticos, erguendo-lhe o padrão de saúde espiritual. O desencarnado ia despertando com extremo vagar, demorando-se longo tempo a reapossar-se de si. Era, todavia, impressionante seus colóquios com o irmão padre Hipólito, nos quais criava o ex-sacerdote de intempestivas interrogações. À medida que as suas condições mentais melhoravam, apertava o cerco. Queria saber onde se localizava o céu e o inferno. Pedia notícia dos santos, pretendendo visitar aqueles a quem consagrava mais entranhada devoção. Rogava explicações referentes ao limbo. Reclamava o encontro com parentes que o haviam precedido ao túmulo. Solicitava elucidações sobre o valor dos sacramentos da Igreja Católica. Comentava até a natureza dos diversos dogmas, até que, certo dia, chegou ao despautério de perguntar se não seria possível obter uma audiência com Deus na corte celeste. Hipólito precisava mobilizar infinita boa vontade para tratar com respeito e proveito tamanha boa-fé. Veja que, com todo respeito às diversas escolas religiosas que atuam no nosso planeta, sabemos que, de acordo com a necessidade do processo na qual cada espírito encarnado se encontra, mas que algumas escolas deixam a desejar o esclarecimento da realidade da vida espiritual, né? Fazendo com que nós estejamos muitas vezes iludidos quanto às realidades celestes, né? E aqui cabe ao plano espiritual, sempre benevolente, a nos atender com as devidas paciência e amor, né? Como no caso de Cavalcante, o padre Hipólito atendendo-lhes às solicitações, às diversas indagações e dizendo que é um pouco difícil conseguir uma audiência com Deus. A irmã Zenóbia, lá da casa transitória de Fabiano, vinha frequentemente assistir o curso dos surpreendentes diálogos, e de uma feita, quando nos achávamos junto a pequena distância do enfermo, comentou ela risonha: a nossa antiga igreja romana, tão venerável pelas tradições de cultura e serviço ao progresso humano, é, de fato, na atualidade, grande especialista em crianças espirituais. Note a colocação que ela dá, né? Ainda as igrejas tratam-nos como crianças espirituais, não nos dão o devido esclarecimento para a nossa passagem e a nossa vivência no mundo dos espíritos. Examinando as dificuldades naturais do serviço de esclarecimento, Jerônimo recomendou a Hipólito e a Luciana, a enfermeira Luciana, dispensarem ao recém-liberto os recursos possíveis em virtude da escassez de tempo. 25 dias já haviam transcorrido sobre o início da tarefa. Precisávamos regressar, informou o assistente. Precisamos regressar logo se verifique a vinda de Adelaide, que não demorará nesta fundação mais de um dia. Esta é aquela serva fiel que vai desencarnar e não vai permanecer ali naquela casa de repouso por muito tempo, não, né? Seguirá para as altitudes espirituais mais rapidamente. E os companheiros assim, cumpre-nos, pois, acelerar preparação de Cavalcante com todas as possibilidades de nosso alcance. E os companheiros desvelavam-se carinhosos. No fundo, todos sentíamos saudades do lar distância lá em nosso lar, que nos congregava em bênçãos de paz e luz.
O próprio Fábio, equilibrado e bem disposto, colaborava para a solução do assunto, suspirando pela penetração no santuário de mais alto. Atendendo à divisão dos serviços, Jerônimos e eu continuamos em ação no Instituto Evangélico, onde a serva leal de Jesus receberia a carta liberatória. A irmã Adelaide, porém, parecia não depender das algemas físicas. Não consegui, diz André, por minha vez, auscultar-lhe o espesso organismo, porque a nobre missionária, em virtude do avançado enfraquecimento do corpo, abandonava o primeiro sinal de nossa presença, colocando-se junto de nós em sadia palestra. Vejo que ela, o esclarecimento e a consciência espiritual mais aprofundada, ao aproximar-se as entidades de Jerônimo e André Luiz, já faziam com que ela deixasse o seu organismo físico ali e ela se posta já diante deles e mantém a conversa naturalmente. Geralmente, companheiros distintos do nosso plano participavam dos ágapes fraternos. Na antevéspera do desenlace de Adelaide, tive ocasião de observar a extrema simplicidade do abnegado Dr. Bezerra de Menezes, que se encontrava em visita de reconforto junto à servidora fiel. Veja o que é ser uma servidora fiel, né? A presença de Dr. Bezerra de Menezes, eminente médico dos pobres, eminente espírita, o inspirador aqui no Brasil da prática do espiritismo evangelizado nas nossas casas, ok? Não desejo dificultar o serviço dos meus benfeitores, dizia Adelaide algo triste, e por isso estimaria conservar boa forma espiritual no supremo instante do corpo. Ora, Adelaide considerou o apóstolo da caridade Dr. Bezerra. Morrer é muito mais fácil que nascer. Para organizar, na maioria das circunstâncias, são precisos geralmente infinitos cuidados. Para desorganizar, contudo, basta por vezes um leve empurrão. Em ocasiões como essa, Adelaide, a resolução é quase tudo. Ajude a você mesma, libertando a mente dos elos que imantam a pessoas, acontecimentos, coisas e situações da vida terrena. Não se detenha. Quando for chamada, não olhe para trás. E sorrindo, lembre-se de que a mulher de Lote, convertida em estátua de sal, não é símbolo inexpressivo. Há criaturas que, no instante justo de abandonarem a carne, às vezes doente e imprestável, voltam o pensamento para o caminho palmilhado, revivendo recordações menos construtivas, tropeçam nas próprias apreensões, como se estas fossem pedras soltas ao léu na senda percorrida, e ficam longos dias fisgadas no anzol da incoerência e insatisfeito desejo, sem suficiente energia para uma renúncia nobilitante. Vejo que as nossas reminiscências no instante da passagem para o outro lado, né, acabam nos prejudicando, dificultando o nosso momento de transição. O aconselhamento aqui de Dr. Bezerra de Menezes a Adelaide, evidentemente, serve a todos nós que nos momentos precisos devemos seguir sempre adiante, né? As pedras que enfrentamos na vida, todas as dificuldades, sabemos hoje que elas em si mesmo não foram importantes. O que foi importante foram as nossas atitudes, o nosso modo de ser de todos os problemas que enfrentamos. E se passamos por eles, sigamos adiante. Espero, asseverou a interlocutora em tom grave, que os amigos me auxiliam. Sinto-me socorrida e amparada, mas tenho medo de mim mesmo, diz Adelaide. Preocupada assim, minha amiga, tornou o antigo médico dos pobres satisfeitos. Não vale a pena. Compreendo-lhe, todavia, a ansiedade. Também passei por aí. Creio, entretanto, que a lembrança de Jesus ao pé de Lázaro foi ajuda certa ao meu coração, em transe igual ao seu. Busquei insular-me,
cerrar os ouvidos aos chamamentos do sangue e da carne, fechar os olhos à visão dos interesses terrenos, e a libertação, afinal, deu-se em poucos segundos. Pensei nos ensinamentos do Mestre ao chamar Lázaro de novo à existência e recordei-lhe as palavras. Lázaro, sai para fora, disse Jesus, centralizando a atenção na passagem evangélica, afastei-me do corpo grosseiro sem obstáculo algum. Dr. Bezerra sempre é de bom humor e nos dando os ensinamentos evangélicos tão necessários a estes momentos de transição. A simplicidade do narrador encantava, diz André. Adelaide sorriu, sem, no entanto, disfarçar a preocupação íntima. Valendo-se de pausa, Jerônimo aduziu. Aliás, cumpre-nos destacar as condições excepcionais em que partirá a nossa amiga. Em tais circunstâncias, apenas lastimos aqueles que se agarram em demasia aos caprichos carnais. Para esses, sim, a situação não é tão agradável, porquanto o semeador de espinhos não pode aguardar a colheita de flores. Os que se consagram à preparação do futuro com a vida eterna, através de manifestações de espiritualidade superior, instintivamente aprendem todos os dias a morrer para a existência inferior. Não me canso de recomendar sempre a nós, seres encarnados, o estudo do primeiro capítulo da segunda parte do livro Céu e Inferno de Kardec, O Passamento. Eu sempre brinco, mas é a realidade. Aquele capítulo ensina-nos a morrer, mas a morrer bem. Aqui está sucintamente esclarecendo toda essa questão dos apegos que nós temos que nos dificultam a passagem para o plano espiritual. Naquele capítulo do livro Céu e Inferno, nós temos os detalhes de todos esses ensinos. Reparei que a abnegada irmã Adelaide se mostrava mais calma e confortada a essa altura. Interrompeu-se a conversação porque Adelaide foi obrigada a reanimar repentinamente o corpo a fim de receber as últimas doses da medicação noturna. Ao regressar ao nosso plano, Jerônimo ofereceu-lhe o braço amigo para a rápida excursão ao estabelecimento da casa transitória de Fabiana. A irmã Zenóbia desejava vê-la antes do desenlace. A grande orientadora do asilo errático admirava-lhe os serviços terrestres e, por mais de uma vez, valeu-se do seu fraternal concurso em atividades de regeneração e de esclarecimento. Adelaide acompanhou-nos contente. Em breves minutos, recebidos pela administradora, como que se repetia a mesma palestra de minutos antes, apenas com diferença de que Zenóbia tomara a posição reanimadora, como fora do devotado Dr. Bezerra. A bondosa discípula de Jesus, em vias de retirar-se da crosta, era alvo do carinho geral. Depois de considerações convincentes por parte de Zenóbia, que se esmerava em ministrar-lhe bom ânimo, Adelaide humilde expôs-lhe as derradeiras dificuldades. Ligara-se fortemente à obra iniciada nos círculos carnais e sentia-se extremamente ligada não somente à obra, mas também aos amigos e auxiliares. Por vezes, não que espíritos da envergadura de Adelaide, né, que trabalham no bem, né, se apegam de tal forma à atividade que exercerem em prol dos seus tutelados e inclusive aos colaboradores que estreitam as amizades na execução da obra no bem, né? Prende-se não à matéria, mas ao bem que ali ficou e que se deseja. E às vezes isso faz, como nós estamos vendo aqui com Adelaide, uma certa preocupação no momento da passagem, né?
Por força de circunstâncias imperiosas, Adelaide acumulava funções diversas no quadro geral do serviço. Possuía uma equipe de irmãs dedicadíssimas que colaboravam com sincero desprendimento e alto valor moral no amparo à infância desvalida. Se estimava profundamente as cooperadoras, era igualmente muito querida por todas elas. Como se haveria antes das dificuldades que se agravavam? No íntimo, ela estava preparada espiritualmente, no entanto, reconhecia a extensão e a complexidade dos óbices mentais. Seu quarto de dormir na casa terrena semelhava a redoma de pensamentos retentivos a interceptarem-lhe a saída. Quando menos se via preso ao corpo, mais se ampliava a exigência dos parentes. Como portar-se ante esta situação? Como fazer-lhe sentir a realidade? Enlaçara-se em vastos compromissos. Tornara-se Adelaide involuntariamente a escória espiritual de muitos. Entretanto, ela mesma reconhecia a imprestabilidade do seu aparelho físico. A máquina fisiológica atingira o fim. Não conseguiria manter-se ainda mesmo que os valores intercessórios lhe conseguissem prorrogação de tempo. A orientadora escutou atenta, irmã Zenóbia, qual médico experimentado em face de doente aflita, e observou por fim. Reconheço os obstáculos, mas não se amofine. A morte é o melhor antídoto da idolatria. Com a sua vinda, operar-se-á necessária descentralização do trabalho que você executa, porque se dará a imposição natural de novo esforço de cada um. Alegre-se, minha amiga, pela transformação que ocorrerá dentro em pouco. Reanime-se, sobretudo, para que a sua situação se reajuste naturalmente, sem qualquer ponto de interrogação, ao término da experiência atual. Silenciou durante alguns momentos e notificou em seguida: temos ainda a noite de amanhã. Aproveitá-la-ei para dirigir-me aos seus colaboradores em apelo à compreensão geral. Amigos nossos contribuirão para que se reúnam em assembleia como se faz indispensável. A visitante agradeceu penhorada. Prosseguimos na mesma vibração de cordialidade, mas irmã Zenóbia modificou o rumo da palestra. Abandonando os assuntos de morte e sofrimento, comentou os serviços edificantes que levava a efeito junto de certa expedição socorrista, cujos membros realizavam admiráveis experiências no Instituto. Nos dias em que se desobrigavam dos trabalhos imediatos da crosta, e discorreu tão brilhantemente sobre a tarefa que Adelaide olvidou por minutos a situação que lhe era peculiar, interessando-se vivamente pelos lances descritivos. A providência coroava-se de animadores resultados, porque a conversação diferente de Zenóbia fizera-lhe enorme bem, propiciando-lhe provisório apaziguamento mental. A desencarnante tornou ao corpo bem disposta e reanimada. No decurso do dia, Jerônimo e a diretora da casa transitória combinaram medidas relativas à reunião que se faria à noite. O assistente empregaria todo o esforço para que a organização fisiológica da enferma estivesse nas melhores condições possíveis, enquanto dois ativos auxiliares de Zenóbia se incumbiriam de cooperar para a condução do pessoal da Adelaide àquela assembleia. O dia, desse modo, esteve cheio de tarefas referentes à articulação prevista. Através de reiterados passes magnéticos sobre os órgãos da circulação, nos quais o meu concurso foi dispensado por desnecessário, em vista da extrema passividade da enferma, Adelaide entrou em fase de inesperada calma, tranquilizando o campo das afeições terrenas. Renovaram-se de súbito as esperanças, a reação orgânica surgira dentro de novo impulso, melhorando o quadro dos prognósticos em geral, multiplicaram-se as vibrações de paz e as preces de reconhecimento.
Em vista disso, iniciou-se com grande facilidade, após a meia-noite, o trabalho preparatório da grande reunião. Auxiliadores de nosso plano trouxeram companheiros da instituição, localizados em regiões diversas, provisoriamente desenfaixados do corpo físico pela atuação do sono reparador, integrando a turma de trabalhadores que organizava o ambiente. Reparei curioso que a maior percentagem dos recém-chegados se constituíam de mulheres, e cumpre-nos anotar que dava satisfação observar-lhes a reverência e o carinho. Todos traziam a mente polarizada na prece em favor da benfeitora doente, para elas objeto de admiração e de ternura. Fitavam-nos respeitosas e tímidas, endereçando-nos pensamentos de súplica, sem lembranças inúteis ou nocivas. Os poucos homens que compareceram estavam contagiados pela veneração coletiva e mantinham-se na mesma posição sentimental. A elevação ambiente espalhara, fluidos harmoniosos, possibilitando agradável sensação de confiança e tranquilidade. Por sugestão de Jerônimo, a reunião seria realizada no extenso salão de estudos e preces públicas, devidamente preparado. Para esse fim, não poupamos esforços. Adicionamos peças de eficaz cooperação, submetemos a enorme dependência a rigoroso serviço de limpeza. Os componentes da Assembleia poderiam descansar tranquilos, sem o assédio de correntes mentais inferiores. Luzes e flores de nossa esfera espargiam notas de singular encantamento. Por isso mesmo, era belo apreciar o contínuo ingresso das senhoras que, em oração à distância do organismo grosseiro, irradiavam de si próprias admiráveis expressões de luz nitidamente diferenciadas entre si. Conservamo-nos junto de todos em atitude vigilante para manter o imprescindível padrão vibratório, quando em seguida, na primeira hora, a irmã Zenobia, acompanhada de beneméritos amigos da casa de Fabiano, deu entrada no recinto, conduzindo Adelaide extremamente abatida. A diretora da organização transitória de Fabiano tomou o lugar de orientação e, antes de interferir no assunto principal que a trazia ali, ergueu a destra rogando a bênção divina para a comunidade que se reunia atenciosa e reverente. E aqui, já pelo adiantado da gravação desse vídeo, nós vamos interromper e na segunda parte deste episódio, que vamos gravar brevemente, veremos as instruções de Irmã Zenóbia àquela assembleia de colaboradores da Irmã Adelaide, e da qual a Irmã Adelaide sente tanto carinho, e o carinho delas, às vezes, até das suas companheiras, atrapalha um pouco o seu desencarne. Obrigado por acompanhar esses nossos estudos. Fique com Deus e um beijo a todos.